Olá, crianças! Eu sou a professora Mara Bahia, do 2º ano. E hoje a nossa aula é de ciências. Vamos falar sobre os animais silvestres, tá? Você já ouviu falar em animais silvestres? Os animais silvestres, eles vivem nas florestas, no seu ambiente natural, tá? Olha aqui, ó. Os animais silvestres são aqueles que não estão acostumados com a presença dos seres humanos. Os animais silvestres, eles gostam de viver solto, eles gostam de viver na natureza, lá que é o ambiente dos animais silvestres, tá? Eles se diferem de animais como o cachorro, como o gato, cavalo, pois não passaram pelo processo de domesticação, tá? O cachorro, o gato, o coelho, o cavalo, eles são animais domésticos, tá? Eles são animais domáveis. Podemos criar esses animais em casa porque eles podem aprender a se domesticar, tá? Eles podem viver no nosso meio, eles podem obedecer, eles têm outro instinto, tá? E os animais silvestres têm instintos diferentes dos animais domésticos, certo? Assim, os animais silvestres, eles podem agir de diferentes maneiras quando eles são retirados da natureza, tá? Inclusive de maneira agressiva, uma vez que não estão acostumados com a presença humana. Se algum homem tentar tirar o animal do ambiente dele, ele pode reagir com agressividade, tá? Porque ele não entende, ele não é acostumado a conviver com as pessoas. Ele é acostumado a conviver apenas com animais ali no ambiente dele. Ele não é acostumado a ver pessoas. Então, quando eles veem pessoas, eles ficam agressivos, eles ficam bravos, tá? Os animais silvestres, eles apresentam dificuldade em viver com os seres humanos, como os cachorros e os gatos convivem, tá? Os cachorros e os gatos, eles já são mais acostumados a estarem com os seres humanos, certo? Eles já se acostumam com a presença de um ser humano do seu lado. Já os animais silvestres, eles não se acostumam facilmente com a presença de um ser humano, tá? São comuns casos em que os animais silvestres não sejam capazes, por exemplo, de se reproduzir e de se alimentar em cativeiro. O que é um cativeiro? Os animais silvestres, às vezes, são capturados da natureza, né, e passam a viver, com outros animais trancados dentro de uma jaula, tá bom? Eles ficam dentro de uma jaula porque são criados em cativeiro. E ali dentro da jaula, às vezes não conseguem se reproduzir, não conseguem ter outros filhotes, tá? Porque eles só são acostumados a viver no ambiente deles, na natureza, viver livre. Você conhece animais silvestres? Você já viu algum animal silvestre? Sim, você já viu um animal silvestre no zoológico, não é verdade? Por exemplo, um jacaré, um macaco, uma onça. São animais silvestres, animais que não podem estar trancados em cativeiro. Tem que deixar esses animais viver na natureza, no lugar deles, no habitat natural deles, tá bom? Para eles poderem se reproduzir e ter outros filhotes, certo? Aqui no nosso livro, vamos ler um pequeno texto, tá? Esse
esse pequeno texto aqui falando sobre os animais que fogem de queimadas e vão para as cidades. Vamos lá, prestar muita atenção na leitura. Para fugir das queimadas que se espalham pelo interior de São Paulo, animais silvestres começam a invadir áreas urbanas. Quando acontece uma queimada no ambiente dos animais, o único caminho que eles têm é correr, é fugir, porque eles não querem ser queimados, né? Quando um ser humano coloca fogo no ambiente deles para queimar as árvores, eles fogem. Então, o único caminho é invadir a cidade, os locais próximos do ambiente deles. Na segunda, dia 15, uma jaguatirica foi encontrada no galinheiro de um morador no bairro Agrovila 4, em Caiuá, Oeste Paulista. Um jaguatirica é um filhotinho de onça, desse aqui, ó. É um filhotinho que é acostumado a viver no ambiente natural dele. Mas como o ambiente natural dele foi queimado, ele fugiu para a cidade. E olha onde essa jaguatirica se escondeu, em um galinheiro na cidade, tá? Então ele se escondeu junto com as galinhas. E quando o morador levantou, ele se deparou com uma jaguatirica dentro do galinheiro dele. Foi o único lugar que ele achou para se esconder da queimada, tá? Aí você vai responder algumas perguntas, certo? Você sabe o que são animais silvestres? Em caso afirmativo, cite um exemplo, tá? Acabei de perguntar para você. O que são animais silvestres, tá? Vamos dar exemplos de animais silvestres. Onça pintada, jacaré, macaco, arara, todos esses animais que conseguem viver sem um ser humano por perto, tá? São animais selvagens, tá? São animais bravos que não convivem com o ser humano. Os animais silvestres são aqueles livres em seu ambiente natural. Eles vivem livre no seu ambiente, tá? E dele obtém seu alimento e outros recursos de que precisam para sobreviver. Eles mesmos vão atrás do seu próprio alimento. Eles caçam o seu alimento todos os dias. São animais silvestres que não precisam do ser humano para colocar o seu alimento, tá? Eles mesmos vão atrás. A jaguatirica, que foi citada agora no texto, é um exemplo de animal silvestre, tá? É um filhotinho desse aqui, é um felino, ele é um exemplo de animal silvestre. Alguns animais, como as galinhas, os cachorros e os cavalos, são criados pelo ser humano. Eles não são animais silvestres, tá? A galinha, o pato, tá? Não são animais silvestres. Cachorros e gatos são animais domésticos. Qual a diferença de animais domésticos para animais silvestres? Os animais silvestres não estão acostumados com a presença do ser humano. E os animais domésticos, eles já são acostumados com a presença do ser humano. Eles gostam de estar junto com os seres humanos. Até brincam, não é verdade? Quem tem um animal doméstico em casa? Eu, não é verdade? Eu tenho um gato, um cachorro. Quem mais que é doméstico? Coelhinho, né? Um animal doméstico, tá? Mas a arara, ela não é um animal doméstico. Ela é acostumada a viver livre na natureza. Ela não gosta de estar na presença dos seres humanos, tá bom? Então, no capítulo de hoje, estudamos sobre os animais domésticos, tá? Estudamos sobre os animais silvestres e os animais domésticos como exemplo de não silvestres, tá? Esses animais aqui não são silvestres, pois são acostumados com os seres humanos por perto. Os seres humanos precisam colocar o alimento desses animais
pois eles próprios não vão atrás do seu alimento, tá? Esses são animais domésticos, já os animais silvestres correm atrás do seu próprio alimento, certo? O animal silvestre, ele não é doméstico. O doméstico, ele é acostumado com a gente, acostumado com as crianças, acostumado com o papai, com a mamãe, com a vovó. Eles gostam de brincar, tá bom? Os animais silvestres não podem estar próximos de seres humanos, porque eles são bravos, tá? Não podemos chegar perto de animais silvestres, certo? E temos que proteger a nossa natureza para não deixar desmatar, para que esses animais tenham o habitat natural deles, certo? Porque eles gostam de viver no ambiente deles, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje e fiquem com a atividade de fixação, tá bom? E até a nossa próxima aula. Tchau!